Oi, amores, boa tarde. Na atividade de hoje de ciências, do dia 2 de julho, nós vamos falar sobre o lixo, tá? Sobre a reciclagem do lixo. Aqui nós temos uns dados importantes que vale a pena vocês verem depois, sobre o tempo de decomposição desses tipos de objetos na natureza, tá? Por exemplo, a gente acha que se a gente jogar um vidro na natureza, vai passar algum tempo e ele vai se decompor. Olha quantos anos. 1 milhão de anos, tá? Plástico, mais de 500 anos. Fralda descartável, imagina quantas crianças usam várias fraldas descartáveis ao longo da vida. 450 anos. Palito de fósforo, que a gente acha que é inofensivo. 2 anos. Então, vamos lá, gente. Nós vemos que estamos produzindo e tratando mal do nosso lixo, tratando de forma incorreta, e por isso o nosso planeta está tão doente, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, pensar em como podemos fazer, o que podemos fazer para contribuir para que esse índice de poluição e de destruição do nosso planeta através da poluição possa ser diminuído, né? A diferença começa em mim. Como que eu vou falar para o outro não fazer aquilo que eu faço de errado? Não é verdade? Então, vamos seguir com a nossa aula. Cuidando do lixo. Como você viu, o lixo que produzimos pode levar milhares de anos para desaparecer da natureza. Além disso, pode contaminar os cursos de água e contribuir para a proliferação de doenças. Aqui nós temos um lixão, a imagem de um lixão. A quantidade de resíduos alimentares é, em geral, maior do que os outros componentes. Independente do tipo, há uma produção diária de toneladas de lixo, que nem sempre tem o destino correto e acabam nos lixões a céu aberto. Podemos amenizar os problemas causados pelo despejo do lixo adotando uma prática composta pelos ambientalistas, a prática dos 5 R's. Tá? 5 R's por quê? Porque todas as palavras começam com R. Primeiro, repensar. Segundo, recusar. Terceiro, reduzir. Quarto, reutilizar. E quinto, reciclar, que é um dos mais importantes. Vamos falar sobre cada um deles? Repensar. Antes de comprar ou pedir alguma coisa, é preciso refletir se realmente precisamos dela e considerar os impactos da produção e o descarte deste produto causam ao meio ambiente. Tá? Recusar. Reutilize sacolas retornáveis em vez de usar sacolinha plástica do mercado e prefira as mercadorias de empresas que têm compromissos com o meio ambiente. Reduzir. Atualmente, muitos produtos que consumimos são embalados com material descartável, ou seja, são feitos para serem jogados fora. Assim acontece com as embalagens plásticas e papel e com as latas também. Utensílios feitos com materiais pouco resistentes são mais baratos e, portanto, mais consumidos. Entretanto, com pouco tempo de uso, eles se desgastam ou quebram. Por exemplo, copo plástico dura muito pouco e se transforma em lixo, mas o copo de vidro pode durar vários anos em uso. Cada vez que você usa produto de material plástico, deve se lembrar que ele é feito do petróleo, um dos recursos naturais não renováveis, ou seja, o petróleo não vai existir para sempre. O uso dos produtos descartáveis, que têm sua origem no petróleo, devem ser reduzidos. O mesmo ocorre com o minério de ferro, que é a hematita, e com todo o material derivado de uma fonte natural não renovável. Vamos lá. Que tipos de embalagens podemos escolher para preservar o meio ambiente? Qual dessas embalagens você acha que é mais correta ecologicamente para ser utilizada? As de pano e as de papel normalmente são as mais sustentáveis, tá? E também tem aquelas que são biodegradáveis, né? Que são sustentáveis também. Quais embalagens podem ser relacionadas com problemas ambientais como poluição? Nós temos o isopor, o plástico, o alumínio, né? Reutilizar é outra maneira de economizarmos materiais e dinheiro. Para reutilizar, muitas vezes não há necessidade de se modificarem os objetos. A reutilização dos materiais é uma das maneiras de se poupar o meio ambiente. Com criatividade, as embalagens podem ser reaproveitadas e transformadas em objetos de decoração.
Olha aí as garrafinhas. Roupas nunca devem ir para o lixo. Quando elas não servem mais e estão em bom estado, podem ser vendidas ou doadas. Quando não estão em bom estado, podem ser transformadas em outros produtos, até mesmo em pano de chão. Atenção! Não são todos os frascos e embalagens que podem ser reutilizados. Não devemos reutilizar frascos de remédios, de materiais de limpeza e higiene pessoal. Esses materiais devem ser devidamente embalados e descartados em locais especiais. Se na sua cidade houver coleta seletiva, os profissionais saberão como cuidar deles devidamente. Aqui nós temos imagens que demonstram como podemos utilizar alguns objetos. Olha que bonitinho que fica com a garrafa PET, o potinho de planta. Vai, com um pouquinho de criatividade, fica lindo, né? Gostei, hein? Gostei. Pesquise o lixo da sua casa e o da sua escola e depois responda. Nesse caso da escola, só se vocês tiverem na memória. Se não tiverem, vocês só pesquisem o da casa mesmo, tá? Aí vocês vão responder essas questões, tá? Sobre o lixo na casa de vocês. Todas as respostas são pessoais, tá? Que é através da observação que vocês fizeram. Reciclar. A reciclagem é um conjunto de processos destinados a transformar restos de materiais e objetos fora de uso em matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Por exemplo, o copo plástico e a sacola plástica, que alguns jogam no lixo, podem ser enviadas a fábricas especializadas que os transformam em novos utensílios de plástico. O vidro é o material mais fácil de ser reciclado. Primeiramente é triturado e depois transformado em pó. Misturado a cacos limpos, pode ser derretido e modelado no formato que a gente quiser. A reciclagem dos metais é semelhante ao de vidro, tá? Que pode ser derretido por aquecimento. O ferro é modelado no formato que a gente deseja. As latinhas de alumínio, onde são envasados refrigerantes e outras bebidas, são fundidas e reaproveitadas. Fundidas é derretidas, tá? Envasados é colocados em garrafas. As PETs, que são materiais plásticos, são aquelas garrafas plásticas de refrigerante, normalmente, são trituradas, passam por várias transformações até se converterem em tecidos, enchimentos para forros de carro e etc. Os papéis usados ao serem reciclados, podem servir de confecção para cadernos e folhas de jornal, toalhas de papel e etc. Há, enfim, uma quantidade enorme de materiais que usamos diariamente que podem ser reciclados. Embora o vidro pareça ser o material de mais prejuízo causa à humanidade, tendo em vista o tempo da sua decomposição, o plástico é o maior vilão. Os artigos de plástico geralmente são os mais baratos que os vidros. O vidro pode ser infinitamente reciclado, sem perder a qualidade. Com o plástico é diferente. Cada vez que o plástico vai sendo reciclado, as suas propriedades são prejudicadas e são produzidos materiais menos refinados. Como é derivado do petróleo, mais e mais petróleo deve ser retirado do interior da terra e mais poluição é produzida. A comodidade associada ao baixo custo faz com que as indústrias e nós, consumidores, tenhamos uma preferência por produtos de plástico e em uma quantidade exageradamente maior que por produtos de vidro. Aí nós temos uma tirinha aqui. Plof! Ei! Jogando lixo no chão? Incrível! Um cachorro que fala! Incrível é você jogar fora um futuro brinquedo. Brinquedo? Claro! Isso é plástico. Pode ser reciclado e um dia voltar em forma de uma bola. Qual é o processo necessário para transformar a garrafa plástica em uma bola? Olha o nome, ó. Reciclagem, né? Principais etapas da reciclagem: coleta seletiva. Nós temos que separar o nosso lixo, né? Que é metal, papel, plástico e vidro, tá? E esses aqui se chamam lixo seco, tá? Ele pode ser
doado para catadores de sucata e pessoas que, além de ganharem seu dinheiro com essa coleta, prestam um grande serviço à comunidade, tá? E nós também temos o lixo úmido, que são aqueles restos de comida, né? Então, ele pode se converter em adubo para plantas, tá? Basta enterrá-lo onde houver a possibilidade, tá bom? E, gente, pilhas e baterias, o que a gente faz? Eles têm um local especial para serem descartados, tá? Esses materiais nunca devem ser misturados com lixo comum, pois têm substâncias tóxicas que podem contaminar o solo dos lixões e aterros. Entregue-as nas lojas onde foram comprados. O mesmo deve ser feito com remédios velhos e seus frascos, tá? Aí aqui nós temos como o lixo é tratado atualmente. Eles vão para aterros sanitários a céu aberto, ok? E esses aterros eles foram criados para evitar que os riscos causados pelos lixões nos aterros fossem cobertos eles acabassem comprometendo o lençol freático, que é a água que fica ali armazenadinha embaixinho da terra, tá bom? Então tem todo um cuidado. Ó, o local escolhido para o descarte desse lixo, como que ele é tratado. Vamos ver? Vamos lá. Aqui a gente está falando sobre a maioria das cidades que o lixo é coletado por caminhões despejado e enterrado nos aterros sanitários, tá? Os restos de comidas depositados nos lixões são decompostos por micro-organismos e produzem mau cheiro que se espalha pela vizinhança. Quando chove, a água se mistura com material de decomposição. É um resultado líquido, o nome se chama chorume, desse lixo que vira líquido, esse resto de lixo causado pelos micro-organismos. Ele vira um líquido muito fedorento e o nome é chorume. E esse chorume se infiltra na terra e pode contaminar aquele lençol freático que a tia ensinou. Os aterros sanitários foram criados para se evitarem os riscos causados pelos lixões. Na parte de baixo do fundo do aterro existe um revestimento plástico que serve para evitar a contaminação do solo, ou seja, ele protege o solo. Desse local saem tubos que retiram o chorume acumulado. A decomposição dos restos de comida produz um gás inflamável. O nome desse gás é metano. Para evitar explosões, essas tubulações que permitem que o metano saia, ao sair, ele é queimado, deixando de oferecer perigo tanto para a explosão quanto para o meio ambiente. Em alguns aterros, esse gás é aproveitado para gerar energia elétrica causada pelo próprio aterro, tá? Aí aqui nós temos, plantas cultivadas na última camada da terra, última camada da terra com 60 centímetros de terra, terra obtida por escavação, cerca-móveis, lixo compactado e coberto por terra, compactação dos lixos, que é espremendo os lixos, né, para ele ficar menorzinho, e o lixo depositado. Aí nós temos aqui as tubulações, tá vendo? Os respiradores que saem os gases,